disputa entre dois homens mais ricos do planeta pode não acontecer. Segundo o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, Elon Musk não estaria levando a batalha a sério. Cinco horas e 3 minutinhos. Agora a gente vai falar sobre um assunto que está dando muito o que falar nas redes sociais. Eu queria falar bombando, mas já disseram que não fala bombando mais, então, enfim. O que é? Há algumas semanas a gente tem acompanhado nas redes sociais postagens de sites de fofocas, enfim, programas de fofocas, garantindo que Larissa Manoela, atriz, cantora e, por que não, empresária, né? Ela faz muitas coisas. Bom, ela e a família, ou seja, os pais, estariam numa briga judicial. O que ela alega? A gente está vendo, ela hoje tem 22 anos, mas começou a carreira super cedo. Inclusive, a gente está vendo algumas imagens, ela fez novelas que foram sucesso estrondoso e estima-se que ela tenha uma grana guardada que seja de 18 milhões de reais. Tudo que ela teria trabalhado nesses anos todos já teria arrecadado 18 milhões de reais. Bom, o que aconteceu? Por que tudo isso veio à tona? Porque ela era menor de idade, quem cuidava das contas dela eram os pais, os seus tutores. Eles acabaram deixando as suas vidas de lado para acompanhá-la. Aí vi também outros atores mirins que fizeram algumas novelas com ela, como, por exemplo, Carrossel, onde tudo começou dizendo que isso é normal, né? Os pais acabam deixando as suas vidas, entram nos locais onde eles vão, em gravações, enfim, como convidados. Bom, mas veio à tona a questão econômica, porque ela disse que recebia uma mesada e não tinha nem noção do patrimônio dela ou de quanto ela ganhava. E aí, numa entrevista, ela acabou dizendo que até mesmo para comprar um milho na praia e fazer um Pix, ela tinha que ligar para a mãe dela e pedir que esse Pix fosse feito. Com essa questão, algumas contas dela, como de operadoras de celular, algumas empresas, né, que ela tinha, contratos que ela tinha com as empresas junto com os pais, ela mudou para uma nova empresa que ela está fazendo esses trabalhos, então tirou os contratos dessas empresas, se eu não me engano eram duas ou três empresas. Ela disse que tinha cada um 33%, ela foi ver, na verdade ela tinha 2%. São várias questões que acontecem. A partir disso, já que é um assunto que está todo mundo tendo a sua opinião nas redes sociais, a gente vai conversar com um especialista em direito de família sobre isso. E como todo mundo está falando sobre o assunto, eu quero também a sua participação nessa entrevista. Eu quero que você mande a sua dúvida para o WhatsApp que está aparecendo aí na tela. O prefixo é 11 999 589588. Vou repetir para você, 11 999 589588. Você vai lá, manda a sua pergunta sobre esse assunto que a gente vai responder agora ao vivo, tá? Mas é nos próximos minutinhos. Eu vou conversar então agora, a partir de agora, com o Leonardo Marcondes, que é advogado de direito de família. Doutor Leonardo, obrigada por conversar com a gente. Bem-vindo por aqui. Vou começar com uma pergunta meio básica, assim, de toda essa história que a gente acabou vendo de Larissa Manoela. Bom, quando ela é menor de idade, vamos começar por aí. Ela começou a sua carreira menor de idade, trabalhando como menor de idade. Como devem proceder os pais com esse patrimônio dessa filha que está sendo gerido pelo trabalho dela? Qual seria a forma mais correta e transparente de se fazer isso? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Tudo bem? Boa tarde a toda a audiência da Band News. Então, Paulo, a respeito do patrimônio da Larissa, em primeiro momento, quando se é menor de idade, em regra não se pode trabalhar, mas a lei ela prevê 3 exceções. Essas exceções são trabalho artístico, trabalho desportivo e também o menor aprendiz. No caso específico da Larissa, como ela começou muito nova, ela atua desde os 2 anos de idade, os pais fazem a gestão da carreira dela desde os 4, primeiro como modelo, depois como atriz. Ela precisou de uma autorização judicial, onde é feita uma análise tanto do Poder Judiciário quanto do Ministério Público, para permitir que aquela criança ou aquele adolescente venha a exercer aquele ofício, sem que seja prejudicado o seu desenvolvimento. Ou seja, criança tem que brincar, tem que estudar,
tem que se desenvolver e ter o momento de cada coisa na hora correta. Então, esse exercício dela não poderia atrapalhar esse desenvolvimento. Quanto ao patrimônio acumulado, os pais eles teriam o direito de fazer a gestão desse patrimônio, mas em nome dela, pois, claro, ela não poderia ali estar exercendo os atos da vida civil, né, fazendo negociações, firmando contratos. Então, todos esses atos vão ser feitos pelos pais. O que a gente tem que verificar aqui que uma coisa que vai ser regida pelo ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, vai ser o ofício que ela vai exercer. Mas, no caso, a partir do momento que aqueles valores entraram e eles passam a administrar por meio de uma sociedade empresarial, aí a gente já passa para a esfera do direito empresarial, a esfera civil com especificidade em empresarial. E aí já são outras regras as quais o direito de família e também o Estatuto da Criança e do Adolescente não vão abarcar. Agora, quando você falou assim, mas tem que abrir, né? Tem que passar por toda essa esfera judicial e, para saber do patrimônio, tem que abrir uma conta no nome dela. Mas ela sendo menor de idade, e bem menor de idade, ela começou criança, e os pais acabaram, largam, como estou até lembrando de outras histórias, como Britney Spears, que teve o mesmo problema ali com os pais também. Você acaba largando o seu trabalho de lado e vai, né, viver em função dessa filha que está fazendo a sua carreira. Se acaba que esse dinheiro deste menor de idade também, muitas vezes, é o dinheiro de sustento da família. O que esses pais têm que fazer? Tem que registrar tudo para prestar contas? E como que se abre, como é que se coloca no nome dela, se ela é uma menor de idade, uma conta? Como é que funciona isso na prática? Vamos lá, depende da forma como isso foi feito. Como ela abriu uma sociedade empresária, como eu falei, aí nesse caso a gente já não vai mais ter estar dentro da esfera do direito de família. O caso da Britney, ela teve até um episódio recente, né, que foi um caso de curatela em função da questão da dependência química dela não estar mais apta a estar administrando o patrimônio próprio. Então, o que vai acontecer nesse caso específico da Larissa? Ela tem todo o direito de pedir uma prestação de contas para poder ver como estava sendo administrado esse patrimônio dela, esses valores que ela acumulou. Como você bem observou, Paulo, claro, os pais também fizeram um sacrifício, né, de se dedicar à carreira dela, de administrar a carreira dela, então eles também prestaram um serviço ali de gestão de carreira, onde parte daqueles valores adquiridos realmente são deles. Mas quem prestou o serviço, quem deu sua imagem e quem é a pessoa que faz ali a venda da própria imagem é a Larissa. É um serviço que só pode ser prestado por ela. Então, nesse caso, o que a Larissa pode fazer, ela está verificando, primeiro, através de uma prestação de contas, como esses valores foram aplicados, se eles foram bem gastos, se eles foram realmente utilizados em proveito a ela, e claro que depois judicialmente pode se verificar em qual proporção, seria uma proporção justa, tendo em vista também aí o desempenho, né, o esforço que os pais tiveram na gestão da carreira dela, e rever todos os contratos para poder verificar se existe algum vício, se existe alguma questão que não foi observada adequadamente, deveria ter passado pelo crivo do judiciário, deveria ter tido a participação direta dela para que eles pudessem fechar esses negócios em nome dela. Então, a gente precisa verificar toda essa documentação para que a gente consiga ver o que a Larissa pode trabalhar nesse caso. Mas é uma questão que vai envolver muito mais a parte do direito empresarial e civil do que o Estatuto da Criança e do Adolescente e o direito de família em si. Aqui, ó, a pessoa não mandou o nome, mas o final de celular é 6726. Perguntou agora que ela pode administrar a sua vida, ela que trabalha, não os pais. É o que tem muita gente pensando. Aí eu pergunto para você, Leonardo, a partir do momento que ela fez 18 anos, é maior de idade perante a lei. Que conversa que deveria ter acontecido ali que não aconteceu? Porque eu fico imaginando que ali, a partir de 18 anos, é maior de idade, teria que ter uma conversa com os pais. Olha, minha filha, a gente sempre fez assim, assim, assim com as suas contas, é isso tudo que você tem hoje. Claro que deve ter ali, por parte dos pais, um receio, né? 18 anos, até 22 anos, se a gente lembrar como é que a gente era, é muito jovem, pode fazer um monte de coisa errada com esse dinheiro, tem medo que a filha, pelo bem dela, perca tudo também. Mas o que faltou ali no meio do caminho, que ela não teve informação e foi ter um questionamento agora com 22 anos?
A Larissa, até ela mesma relata que desde os 18 anos ela vem buscando ter uma maior transparência nessa relação e teve uma dificuldade de receber comunicados e também receber informações precisas e documentos para poder saber exatamente como esses valores que ela recebia vinham sendo empregados. A gente tem que ver aí que é muito comum, né, em pessoas que têm carreiras de sucesso, como artistas, esportistas, de terem esse tratamento, justamente pela pessoa ser muito jovem. Muitas vezes ela não vai tomar a melhor decisão, até mesmo para ela mesma, visando o longo prazo com aquele patrimônio. A gente tem que pegar aí um outro caso de uma pessoa muito famosa, o Neymar. Durante boa parte do tempo, o pai dele que fez a administração do patrimônio dele, e quando ele fez certa idade, o pai dele deu uma maior autonomia para que ele administrasse esse patrimônio. Mas, enquanto isso, ele foi fazendo investimentos, adquirindo empreendimentos, adquirindo imóveis e fazendo, vamos dizer assim, um pé de meia para que ele pudesse seguir a vida dele depois que esse momento com o esporte encerrasse. Então, o que eu vejo que faltou no caso da Larissa foi justamente transparência e comunicação por parte dos pais para poderem relatar o que estava acontecendo de fato ali na carreira dela, para que ela pudesse participar mais ativamente, que rumo que aquilo ali estaria tomando. É claro que a gente não pode excluir também, dizer, eles fizeram um mau trabalho, né? A Larissa, ela teve bons contratos, tem bons contratos, então, assim, isso se deve também, em parte, pelo carisma dela, né? Pelo sucesso que ela fez, pela pessoa dela, mas pela gestão da carreira também. É por isso que a gente tem que analisar também proporcionalmente como que foi feito esse esforço. Não houve um combinado prévio. Uma questão muito delicada que a gente tem nessas situações é o seguinte: muitas coisas são conversadas dentro de casa. Então, às vezes, muitas questões não estão documentadas, como quando você vai fazer com um terceiro, né? Uma agência que vai gerir ali, ou então ali um gestor profissional de carreiras de artistas e esportistas, onde você tem uma relação comercial e, vamos dizer assim, você documenta muito mais por serem pessoas que, por mais que tenham um bom relacionamento, são pessoas estranhas. Eu acredito que muita coisa que aconteceu nessa situação foi conversada dentro de casa e não tem nenhuma documentação ou registro, o que torna o caso ainda mais delicado, sem falar na questão humana, né? Porque ali é uma relação de pai e filho, mãe e filho, então eu vejo que a Larissa está tendo muito cuidado em querer preservar isso e também não trazer isso à tona, apesar de toda a exposição que a mídia que vem tendo, né, claro, por causa do fato que aconteceu, mas ela está buscando se preservar e também preservar essa relação. E claro, também, né, um trabalho de uma vida que ela fez aí, é um valor extremamente expressivo que ela veio construindo. Graças a Deus ela tem uma carreira promissora aí pela frente, mas eu acredito que ainda tem outras questões a se desenrolar. Por exemplo, devem ter contratos aí que eles têm um prazo maior. Como que vão ficar esses contratos? Como que isso vai ser resolvido? Será que eles vão refazer esses contratos? Qual vai ser a participação dos pais nesses contratos? Então, é uma questão muito mais complexa aí que ainda vai ser discutida. Inclusive. Pergunta aqui do Álvaro Conegundes, que fez pra gente, mandou pelo WhatsApp. Ele pergunta se os pais da Larissa não teriam que passar a responsabilidade para ela quando ela fez 18 anos. Então, o que acontece nesse caso, Álvaro, é o seguinte: os contratos, como ela que presta esse serviço, ela sempre deve ter conhecimento desses contratos, a não ser que a administração completa, ou seja, todas essas respostas foram repassadas sob a autoridade dessa pessoa jurídica que foi criada. Então, ela fazia as negociações, recebia valores, por isso a gente tem que ter acesso a essa documentação para saber exatamente qual que era o limite legal de cada atitude. Talvez ela pode ter assinado algum documento, até com base na confiança da relação familiar, que muitas vezes fosse prejudicial a ela. Eu acho que ela está vindo buscar essas informações agora e revendo várias coisas. Muita coisa a gente precisa ver qual a documentação que embase. Eu imagino que é esse trabalho que ela está voltando fazendo, revendo todos esses contratos, cláusulas e analisando o que foi prejudicial a ela, o que foi feito de forma correta. Muitas vezes pode ter tido alguma coisa ali que deveria ter passado pelo crivo e pela análise dela e não passou, então ela precisa até mesmo rever toda essa documentação para poder ver o que ela pode fazer. Mas, em regra,
Claro, ela teria de ser notificada de todas as transações, ter conhecimento do rumo que a carreira está tomando, mas a gente precisa ver como que ficou estabelecido que esses acordos e contratos seriam feitos, enquanto que essas sociedades e os pais faziam a administração da carreira e dos bens dela. Tem uma pergunta aqui também, Leonardo, da Esther, de Porto Alegre. E eu até vou complementar que ontem, na entrevista, ela falou que deixaria os 18 milhões de reais de patrimônio para os pais, para que essa briga, essa discussão, enfim, terminasse. Já tem gente questionando se seriam só 18 milhões pela quantidade de trabalhos que ela já teve. Deixa eu colocar a pergunta da Esther aí para você. Sobre o caso Larissa, uma dúvida. Os pais vão poder reivindicar ganhos futuros, caso a filha acumule mais patrimônio, mesmo que encerrado o assunto no momento? Perfeito. Vou até puxar com essa pontuação que a Paula fez, uma ótima observação, que o que aconteceu? Eles chegaram a buscar uma negociação extrajudicial, onde a Larissa fez a proposta de que ela ficasse com 60% de todo o patrimônio, os pais ficassem com 40%, e aí se dava por encerrada essa discussão. Tudo isso começou por causa da venda de um imóvel nos Estados Unidos, em Orlando, que eles fizeram a venda desse imóvel em função da Covid. Ela, inclusive, postava diversas fotos, né, passando as férias nesse imóvel, e aí eles venderam e compraram duas casas de alto padrão, um lote e uma casa de alto padrão no Rio de Janeiro. E aí o que aconteceu? Foi a partir daí que começou toda essa discussão, que ela foi notificada, mas ela queria ter participado mais a respeito dessa transação. E os pais voltaram com a proposta, depois dessa situação da negociação extrajudicial, deles ficarem com 60% e ela 40%. E ela falou assim, então vamos deixar meio a meio, fica 25% para a mãe, 25% para o pai e 50% para ela, e a gente encerra o assunto. E aí eles queriam mais 6% de todos os rendimentos que ela tivesse pelo prazo de 10 anos. A Larissa não concordou com essa questão, imagino que eles vieram com um argumento embasando de que eles tinham participado na construção da carreira, mas isso aí é uma questão negocial, que eles podem discutir e ver se vão aceitar, ou ela pode verificar, no caso de não aceitar, falar, olha, vocês ficam com o patrimônio, mas como eu presto todos esses serviços, como eu que sou a estrela, a pessoa que faz esse trabalho, então, a partir de agora, o que eu receber fica sob a minha gestão e fica sendo acumulado como meu patrimônio. Inclusive, muita gente... Ai, desculpa, Leonardo, tá muito seco, tô tomando 2 litros de água aqui. Criticando a questão dos pais. Deixa eu botar essa mensagem do César, de Manaus. A mim me parece que quando eles fizeram ela assinar um contrato com apenas 2% dos lucros, não é um sinal de honestidade. E o pior foi a falta de transparência dos pais, fora a chantagem emocional que a mãe fez em uma mensagem de áudio enviada para ela. E aí tem essa do Bruno, que é uma pergunta mais ou menos nesse sentido, quando fala ali da relação desses pais com ela sendo filha. Embora tenha assinado documentos sendo comprovado gestão abusiva e exploração dos pais da artista, pode e terá que ser anulado o contrato e separar os bens de forma igual? Tá. Respondendo às duas perguntas em conjunto, injusta e prejudicial à Larissa. Afinal, ela, pessoalmente, que prestou todos esses serviços, independente dos esforços que os pais tiveram. Também houve uma manobra que eles iriam fazer, que seria pegar o patrimônio da Dalari, que é essa empresa que ela tem 2% e eles 98%, para passar para uma nova empresa que foi constituída em junho ou julho do ano passado. A transferência do patrimônio seria feita para que houvesse uma redistribuição de 33% para cada, o que não havia sido concretizado ainda. O que acontece? Isso é possível, sim, ser discutido no judiciário e o juiz ele vai determinar qual seria a proporção justa para ficar com a Larissa e para ficar com os pais, analisando sobre o crivo de que, em parte, né, desse tempo aí, se você pegar em 2014, ou seja, há 9 anos atrás, hoje a Larissa está com 22 anos, ela teria 13 anos, 14 anos, e aí ela não conseguiria ter uma dimensão
do real patrimônio que ela tem, como fazer a gestão desse patrimônio. Então, é claro que isso vai ser levado em consideração, mas também vão se levar em consideração o esforço desempenhado por cada uma das partes, também vai ser levado em consideração como que foi a tratativa dos pais e dela em relação a tudo isso, e eu vejo que foi uma ótima observação que foi feita aí, que é o seguinte, é uma situação muito complicada, porque existe a carga emocional e moral também, né? É o pai e a mãe falando com ela, houve também várias manifestações aí no Twitter, o pai fez um post falando algo no sentido de que se você alimentar um cão por 30 dias, ele vai lembrar de você para sempre, e você pode fazer isso com uma pessoa por 30 anos e ela vai esquecer em 3 dias. Foi uma indireta clara para a Larissa, e também houveram outras situações de ingratidão em entrevistas e relatos dados pelos pais. Então, é claro que isso aí também pesa muito no sentido de querer fazer com que ela desista, que ela tome uma certa atitude que patrimonialmente pode ser lesiva a ela. A gente tem que observar isso daí, além da questão, né, de restringir o patrimônio dela, como ela mesma fala, ela tinha que pedir dinheiro para coisas básicas, comprar um mate, comprar um milho na praia. Então, a gente pode verificar aí situações que podem se enquadrar até mesmo na Lei Maria da Penha, porque a gente tem que ver o seguinte, apesar de comumente utilizada para casos de relacionamentos ou ex-parceiros, né, de violência contra a mulher, não. Todos os casos de violência doméstica contra a mulher são passíveis da aplicação da Lei Maria da Penha. E, nesse caso, a gente consegue verificar uma situação de violência patrimonial e, claro, analisado a fundo pela relação pai-filho, mãe-filha, a gente pode ver que também existe aí uma certa coação moral, uma certa coação afetiva, né? Porque ela não vai querer perder, como ela falou diversas vezes, esse relacionamento que ela tem com os pais. Leonardo, muito obrigada por ter participado com a gente. É uma questão super polêmica, realmente. Quando envolvem pais, né, e filho, é algo que a gente nunca imagina. A gente imagina ali a proteção, a ajuda e não polêmicas dessa forma, não. Na nossa torcida é que dê tudo certo para ela, que ela tenha a independência que ela merece, ela trabalha desde cedo, continue trabalhando bastante e que essa situação seja resolvida da melhor forma possível. Eu agradeço também você aí do outro lado que mandou as suas perguntas pra gente. Obrigada, viu? Até a próxima. Muito obrigado pelo convite. Paulo, também desejo toda a força a Larissa, que essa família permaneça unida e eles superem essa questão. Muito obrigado mais uma vez e um abraço para toda a audiência da Band News. Obrigada, é isso aí, isso que importa.